Foi? Então, boa noite aí, galera. Hoje eu vim falar um pouco sobre as áreas, assim, de um engenheiro mecânico. Vou dar uma pincelada sobre as atualidades também, como que a gente pode atuar. Coisa que eu achei interessante, basicamente, né? Então, vamos lá. Então, como que a gente pode atuar como engenheiro mecânico? A gente tem 4 áreas, basicamente. Trabalho registrado, né, na CLT. A gente tem o engenheiro autônomo, a gente tem o engenheiro concurseiro e os engenheiros acadêmicos. Então, não sei se vocês conheciam essas 4 áreas, imagino que a do trabalho registrado, sim, com certeza. Mas as outras 3 também eu vou apresentar para vocês, caso vocês não soubessem, tá? Então, a CLT, não vou me estender muito aqui, é onde as faculdades, elas direcionam a gente, né, a seguir esse caminho. Então, ajudam a gente aí pegando estágios e capacitando ao longo da nossa vida acadêmica, para que a gente consiga ingressar no mercado de trabalho lá na frente de maneira mais fácil. Então, para a gente que está fazendo uma empresa júnior aqui, isso é bem importante, isso ajuda bastante, mas é importante também que a gente busque outros estágios ao longo da faculdade, para que a gente seja mais capacitado possível lá na frente. Então, esse aqui, digamos assim, é onde tem a maioria dos engenheiros, tá? E eles trabalham de carteira assinada, na CLT. A segunda que eu posso falar para vocês é o engenheiro autônomo, tá? Então, esses são os profissionais que não desejam trabalhar com CLT ou carteira assinada, e aí eles fazem trabalho autônomo, tá? Então, eles vão atrás da sua própria capacitação, dos serviços que eles querem exercer, vão atrás dos seus próprios clientes, que às vezes é um desafio bem grande, assim, para quem está começando, e eles podem, né, fazer o B2B e o B2C. Então, o business to customer, eles vão pegar o negócio deles ali, né, mesmo sendo engenheiro autônomo, eles vão até os clientes e vendem diretamente para os clientes. E também tem a opção do B2B, onde eles podem vender o serviço deles para uma empresa, né? Então, quando que isso ocorre? Isso ocorre quando uma empresa ela vai precisar de um serviço, mas ele não é recorrente. Então, digamos assim, ela prefere contratar um engenheiro autônomo de vez em quando para realizar aquele serviço, do que ficar pagando uma pessoa todo mês e aquele serviço não vai ser executado com recorrência. Então, ela guarda dinheiro e isso gera um emprego para o engenheiro autônomo. Então, essa é uma opção muito viável. Então, a vantagem de você ser um engenheiro autônomo é que você tem umas horas mais flexíveis, né? Como você não está preso contratualmente com alguma organização, você tem a liberdade para escolher na sua rotina. Então, você tem a liberdade para escolher quanto tempo você vai trabalhar, se são 6, se são 8 horas, se são mais até. Então, essa é uma vantagem, mas a desvantagem é que no final do mês, né, o seu salário montante, ele é proporcional ao que você trabalhar e mais imprevisível, né? Enquanto, digamos assim, você com um contrato em alguma empresa, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Como engenheiro autônomo, às vezes você pode ganhar mais ou menos, dependendo, né? Vai depender literalmente só de você, de quantos clientes você conseguir atrair, de quantas pessoas você conseguir fidelizar, tá? Então, no começo, como eu disse, é um pouco mais difícil, porque você vai estar começando, não vai ter tantos clientes, mas se vocês desejam trabalhar como engenheiro autônomo, é importante que vocês continuem, né, batalhando para isso, porque quanto mais você, digamos assim, continua essa carreira de engenheiro autônomo, né, mais clientes fidelizados, maior sua carteira de clientes que continuam voltando para o seu serviço, você vai trabalhar mais, trabalhar um pouco menos e vai ganhar um pouco mais. Então, é isso do engenheiro autônomo, tá? Agora falando um pouco do engenheiro concurseiro, né? São profissionais que estudam para passar em concursos públicos. Então, para esses profissionais existem alguns sites que eles avisam, né? Eles têm as listas dos concursos com as informações tudo certinho lá. Então, número de vaga, tem remuneração, tem o dia da inscrição, a taxa, quanto você tem que pagar para se inscrever, tem o cargo, né? Às vezes, né? Dê uma olhada nesses sites, às vezes é cargos, está escrito diversos. Então, você pode trabalhar em diversas funções diferentes caso você passe naquele concurso, tá? Existem profissionais que estudam full time, então 6 a 8 horas mesmo, e esse concurso é recomendado para aquelas pessoas que são atraídas pela segurança. Então, aquela pessoa que gosta de ter uma rotina, gosta de ter um período de trabalho definido, gosta de ter um salário definido, gosta de ter aquela segurança, né, que não vai ser demitido, vai ter um emprego fixo. Então, o importante a ser ressaltado é que para esses concursos é preciso bastante disciplina e dedicação, porque não é simples assim, vai ter um concurso daqui a 2 semanas, vou pegar, vou estudar, peraí que eu tô passando uma moto.
pegar simplesmente estudar 2 semanas e vou passar. É bem difícil, tem pessoas que estudam bastante para isso. Então, se essa é uma coisa que atrai você, é importante que você se dedique e consiga ir atrás desse conteúdo sozinho, né? Isso é uma dificuldade bastante grande minha. Eu preciso de um professor, então acho que para mim não seria muito essa área que eu seguiria. E a última aqui, falando um pouquinho sobre a área acadêmica, tá? Então, geralmente são profissionais mais velhos, com mais experiência, mas isso não é regra. Então, é uma área que você consegue conciliar mais de um serviço. Então, por exemplo, você pode fazer um período, você pode dar aula, e no outro você pode fazer outra coisa, você pode ser engenheiro autônomo, por exemplo, caso você goste de ensinar e caso você tenha o dom da comunicação, né? Então, é importante que você não só saiba aquilo, mas também se empenhe para conseguir ensinar, porque senão acontece que vira vários professores da federal que a gente conhece, que atrapalha mais a vida do aluno e quando você sai da sala de aula parece que você saiu mais confuso do que você entrou, tá? Então, uma observação importante é que nessas 4 áreas, elas são, como que eu posso dizer, transferíveis, assim, você pode transitar entre elas, você pode começar saindo da facul trabalhando na CLT e depois querer virar um engenheiro autônomo, se fizer mais sentido para você, ou vice-versa. E você pode trocar entre essas 4 áreas, tá? Então, mudando agora um pouco, eu vou falar sobre 3 áreas que eu achei mais interessantes da engenharia e algumas particularidades que talvez vocês não conhecessem. Então, falando primeiramente sobre máquinas e equipamentos. Então, aqui o engenheiro ele é responsável, né, por projetar e regulamentar máquinas e equipamentos. Então, essas máquinas elas podem ser mais simples, assim, como por exemplo, sei lá, geladeira, um ar-condicionado, um liquidificador, até mais as mais complexas, né, máquinas industriais, caldeiras, automóveis, por exemplo. Então, aqui eu acho muito massa, porque surge a criatividade. Então, você como engenheiro pode criar um produto inovador que vai resolver alguma dor da sociedade. E se você mandar bem o suficiente, você pode ganhar muita grana com isso. Então, eu acho muito massa esse lance de você poder trabalhar com a sua criatividade, assim. E além disso, essa é uma área que você vai trabalhar com a NR12, né? Que não sei se vocês conhecem, mas é a norma que regulamenta as máquinas e equipamentos, né? Então ela vai ajudar a gente a fazer uma inspeção na análise de risco, vai ajudar a gente a implementar novos dispositivos, vai ajudar a adequar o equipamento, a ele ter segurança, tanto para o operador, tanto para as pessoas que, né, vão trabalhar ali ao redor dessa máquina. Então, nesse documento, ele tem mais ou menos, se eu não me engano, umas 100 páginas. Então, alguns exemplos aqui de coisas da NR12 que uma máquina deve ter, né? Por exemplo, botão de emergência, caso a máquina, não sei, vai dar algum problema, você tá vendo que ela está superaquecendo, está tremendo demais, parece que vai explodir, tem que ter um botão de shutdown ali, né? Que você aperta e ela para. Outra coisa, sinalização correta de uso. Para o operador tem que estar muito claro o que ele está mexendo e o que ele está fazendo na máquina. Efeitos ergonômicos também, então o trabalhador vai trabalhar de pé, ele vai trabalhar sentado, quantas horas ele vai trabalhar, ele vai ter turnos, ele vai trocar com outra pessoa, é saudável o jeito que ele está operando aquela máquina? Isso é importante também. Um outro exemplo não sei, eu tenho uma que eu li que cada botão que você aperta, ele tem que ter menos de 24 volts, né? Então tem que ter um cuidado assim isso é mais uma parte elétrica, mas mesmo assim tem que ser levado em conta, porque o operador não pode, sei lá, dar um curto lá, passar uma corrente e machucar a pessoa. Então tudo isso tem que ser visto e adequado à NR12 para você proteger ou quando você for instalar alguma máquina em algum equipamento, tá? Então passando aqui para manutenção, a engenharia de manutenção, né? Porque a manutenção tem algumas vertentes. Então, falando um pouco mais sobre a engenharia de manutenção mesmo, que é o que interessa para a gente, essa engenharia de manutenção ela vai gerar melhoras no setor de manutenção, tá? Então, a gente pode separar em duas grandes frentes. A primeira ali é a execução em campo e a segunda é a gestão da manutenção. Então, falando um pouco sobre a execução em campo, essa é a parte que vocês já devem conhecer. Então, o profissional ele vai a campo, né? Então, é uma parte mais técnica, um conhecimento mais técnico. Ele está lá frente ao equipamento, está lá na indústria, está lá numa empresa, ele tem que fazer a manutenção, né? Então, não só a manutenção, como a alteração de alguma parte do equipamento para atender o objetivo dele. Então, ele vai chegar lá, vai ver, esse parafuso está muito solto devido à vibração, ou para ele produzir essa peça aqui que a empresa quer, essa parte aqui do equipamento tem que ser maior, e ele vai fazendo as alterações conforme necessárias, tá? Além de prevenir a máquina quebrar.
E a segunda parte, que eu acredito que seja mais interessante ali, que não sei se vocês já conhecem, mas a gestão da manutenção. Tá? Então, a gestão da manutenção diz respeito a ferramentas de análise de falha, como o RCM. Então, o RCM, que em inglês é Reliability Centered Maintenance, né? Então, manutenção centrada na confiabilidade. Então, esse é um método que vai estruturar a melhor estratégia de manutenção. Então, para que isso seja possível, o foco sempre vai ser na segurança e na confiabilidade. Tá? Então, esse RCM, só para vocês entenderem um pouco melhor, ele tem 7 etapas aqui que eu destrinchei para vocês. E vamos lá, a primeira etapa é a seleção dos equipamentos. Então, primeiramente, obviamente, né, você vai ter que escolher o equipamento que você vai trabalhar em cima dele para fazer esse manual, essa manutenção. E depois, no segundo, você vai definir os limites e a função do sistema do equipamento. Então, você vai dizer para cada parte do equipamento o que ele faz, quais são os limites que ele pode operar. Digamos, se for um disco, qual que é a rotação máxima que ele pode fazer. Se for uma máquina operando, quanto tempo que ela pode operar ali sem superaquecer. Coisas desse tipo. Impor os limites da máquina. A partir desses limites, tem a etapa 3, você vai escrever as maneiras como o sistema pode falhar. Então, a partir desses limites. Então, superaqueceu, a máquina vai estourar, vai derreter essa pecinha aqui, não pode girar muito rápido, senão esse disco sai voando, esse tipo de coisa. As principais falhas. E, logo essa quarta etapa, você vai definir as causas dessas falhas. Tá? Vai escrever lá o porquê que aquela falha pode acontecer. Na etapa 5, vocês vão destrinchar os efeitos, né, as consequências desse fracasso. Então, a partir ali das causas das falhas, escrever o que pode acontecer caso dê errado aquela peça, não sei, pode a parte direita do ar-condicionado pode parar de funcionar, a ventoinha aqui pode parar de funcionar, enfim, vai definir o que pode acontecer. A partir disso, a sexta etapa, você vai fazer uma tática de manutenção, tá? Então, basicamente um plano de ação, o que você pode fazer para prevenir essas falhas, ou para que quando aconteçam essas falhas, né, você tenha uma maneira de fazer uma manutenção rápida, assim, para a linha de produção, por exemplo. Então, essa é a etapa 6. E a 7, muito simples, né, daí a implementação, de fato, a execução dessa tática, da manutenção selecionada. Tá? E a última área que eu gostaria de falar é sobre a área de processos, tá? Então, o engenheiro trabalha diretamente na linha de processos e na otimização deles, pesquisando aparelhos, né, para acelerar e diminuir os gargalos. Então, seja mudando o layout da fábrica, seja criando uma nova máquina, ou até mesmo fazendo um arranjo, assim, da ordem, não sei, da linha de produção, ou colocando mais esteiras, ou menos, ou vendo como que isso pode otimizar, ele vai tentar buscar sempre esse objetivo, né? Da maneira que vai, digamos assim, ter o menor custo para o patrão e o maior faturamento, né? Que daí gera maior lucro. Então, para isso, em termos de software, assim, a gente tem dois que a gente já usou aqui na Cat. A gente trabalhou um pouco com Plant Simulation e agora o Pips trabalhou um pouco com o Jansim quando ele foi fazer estudar lá a manufatura digital dele. Então, esses softwares são bem legais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas basicamente a gente tem como colocar lá o tempo de, sei lá, processamento, a gente tem como colocar quantas linhas, a gente coloca esteira, coloca tudo certinho lá, e depois a gente manda o programa rodar e ver onde ele está travando, onde que tem gargalo, onde que dá para melhorar. Então, esse daí seria a engenharia de processos, tá? E essas são as 3 áreas que eu comentei para vocês, são grandes áreas, assim, da engenharia, mas, digamos assim, como o mercado de trabalho está muito volátil, hoje em dia, né, ao contrário do que era antigamente, porque antigamente, sei lá, você tinha um diploma de engenharia mecânica, você necessariamente tinha que trabalhar com engenheiro mecânico. Mas hoje não. Hoje você tem um diploma de engenheiro mecânico, você pode trabalhar em diversas áreas que são próximas à engenharia e não necessariamente só engenharia mecânica. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu trouxe algumas tendências que eu acho interessante, que eu acho que vão ser importantes a gente saber, que são do futuro. E a primeira delas são essas 3 aqui. Vocês já devem ter ouvido falar. Mas se vocês não ouviram falar, eu vou comentar um pouquinho sobre. E vocês vão gostar porque eu acho muito, muito sensacional. Então vamos lá. A primeira é a internet das coisas.
tá? Então, é um termo referente a um objeto do dia a dia ter a capacidade de reunir e transmitir dados. Tá? Então, nos últimos tempos, o que eu posso citar aqui? A gente pode citar a Smart TV. Então, essa TV, que antes era só uma TV, que você conseguia somente mudar os canais, agora uma Smart TV, você pode conectar à internet, você pode conectar no Bluetooth, você pode baixar aplicativo, você pode pesquisar qualquer coisa na internet, tá? Então, essa internet das coisas, ela vem para transformar esses nossos objetos em coisas mais tecnológicas. Então, daqui a pouco vai ter geladeira, conectada à internet, daqui a pouco vai ter micro-ondas. Já temos, acho que, luzes, né, que a gente consegue mexer pelo celular, luz, assim, controlar a claridade, controlar a cor. E não só isso, mas essas coisas todas terem conectadas. Então, daqui a um tempo vai ter o Smart Home, né, onde vai ter tudo tecnológico, banheiro, luz, tudo, TV, geladeira. Isso é uma coisa para nós se atentar como engenheiro, porque isso é uma coisa que só vai crescer daqui para frente, tá? Então, onde que a gente pode, os setores mais que irão utilizar essa internet das coisas, né? Eu pesquisei aqui, ó, eu anotei aqui. Setor automotivo, manufatura, transporte e logística, varejo, setor público, assistência médica e segurança geral. Então, vocês podem ver que alguns desses setores, né, mais de um ali, são relacionados à nossa realidade. Então, acho importante a gente ficar ligado nisso. Tá. Agora, passando para o segundo, Big Data. Então, Big Data é o conjunto de dados cada vez mais complexo, chegando a uma velocidade cada vez maior, e que não é possível um software tradicional processá-lo. Ou seja, hoje em dia a gente tem muitos dados, e eu não lembro quem falou isso, se foi o Peixe ou não, e não sei, mas é alguma coisa nessa linha de raciocínio assim. A cada 2 dias a gente produz a quantidade de conteúdo de 1970 até os dias de hoje. Ou seja, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação na internet, e a Big Data vem para conseguir buscar essas informações, para a gente conseguir armazenar elas primeiramente, né? Porque não é qualquer computador que consegue armazenar tudo isso, é muita memória. A gente conseguir filtrar e a gente conseguir utilizar essa informação de maneira útil, tá? Então, como que isso pode ser útil para a gente? Então, imagina que você tem um produto lá e tem muitas informações com as compras e características do produto, mas você consegue filtrar ela e você consegue ver quais que são as cores que são mais aceitas no mercado, você consegue ver o horário de pico das vendas, o horário que tem menos venda, você consegue ver para quais clientes, quais perfis de pessoa aquilo está vendendo mais, você consegue ver qual que é a aceitação desse produto no mercado, ou, por exemplo, o melhor formato dele, que foi mais aceito, que foi mais comprado. Então, tudo isso faz parte do Big Data. E é importante, né, saber um pouquinho de programação, tanto para essas três coisas. Eu acho que é importante nós, como engenheiros futuros, saber alguma linguagem de programação, assim, porque com certeza a gente vai precisar. Então, a grande dificuldade desse Big Data mesmo é receber esses dados e conseguir processá-los de maneira eficiente. Mas ele pode ajudar a gente nesse desenvolvimento do produto, pode ajudar na experiência do cliente, né, deixar o cliente mais fidelizado. Ele pode na eficiência operacional também da sua máquina, da sua fábrica. Isso vai diretamente com o que eu expliquei agora há pouco de engenharia de processos, né? Então, o Big Data ajuda, tem como ajudar muito nisso, e também na inovação, tá? E última coisa, eu deixei por último, porque essa era a mais simples das três, a inteligência artificial, que com certeza você já conhece, então eu não vou me estender muito aqui, mas basicamente, né, um ramo que busca, né, pegar a inteligência humana e colocar numa máquina. Esses sistemas, né, eles vão ser integrados principalmente pelo que a gente chama de machine learning e pelo deep learning, né, para demonstrar o comportamento inteligente. Então, esse machine learning, basicamente, vai utilizar algoritmos, né, que vai coletar dados, vai fazer o computador ali aprender com eles e, baseado nesses dados, né, ele vai fazer uma predição sobre o sistema, sobre o mundo que a gente vive. Então, ele vai lá e vai tomar uma decisão. E o Deep Learning, ele é um tipo de Machine Learning, né? Utiliza algoritmos também, mas ele vai treinar o computador para realizar tarefas de maneira que eles vão ser bem parecidos com a gente, né? Com os humanos. Então, reconhecimento de fala, identificação de imagem, previsões também. Então,
né, vocês já devem ter visto aí como funciona a inteligência artificial. Ela está bem disseminada nos nossos, no que a gente já faz hoje. Ela aparece em bastantes lugares, cada vez mais. A gente fala com uma inteligência artificial quando a gente vai se atendimentos, né, digamos, ligar para um lugar, algum médico, ou marcar alguma consulta, às vezes tem já. E é isso, tá? E eu gostaria só de comentar uma última coisa de inteligência artificial que eu pesquisei esses tempos. Se chama... Tem um fenômeno aí que os cientistas discutem, que se chama Technological Singularity, que é basicamente o seguinte: esse vai ser o ponto em que as máquinas elas vão superar a inteligência humana e vai meio que explodir assim, em termos de conhecimento, né? Eles vão conseguir processar muito dados muito mais rápido, conseguir descobrir coisas que a gente não conseguiu pensar e resolver equações que a gente não conseguiu resolver. Mas esse é um termo que dá bastante medo também, porque eles vão superar a inteligência humana. Então, e se essas máquinas decidirem se voltar contra a gente, né? Pode ser alguma coisa que pode vir dar ruim pra gente. Então, esse é um termo que bastante gente discute, vários cientistas eles trocam ideias sobre. E em relação a Google, eu não sei, a Google e a Microsoft, né? Lembrei agora, são os dois. Eles estão trabalhando com isso também, mas eles desenvolveram protocolos que são linhas que você não pode cruzar, né? Então veja como isso daqui não é brincadeira, esse lance de inteligência artificial. É alguma coisa que tem que tomar bastante cuidado, né? E eu, sinceramente, particularmente, eu tenho um pouco de medo, dependendo do caso, assim, que pode acontecer. Mas era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha, uma ou duas. E é isso. Brabíssimo, mano. Muito bom, velho. Uhum. Beleza.